A Guanabara foi um estado brasileiro que durou de 1960 até 1975, sendo localizado no território correspondente ao atual município do Rio de Janeiro. Antes de se tornar um estado, a cidade foi o antigo Distrito Federal. A palavra Guanabara tem sua origem no tupi, significando seio-mar. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro substituiu Salvador, tornando-se capital do Brasil colonial. Em 1834 a cidade obteve o status de município neutro, permanecendo como capital do Império, enquanto Niterói passou a ser capital da província do Rio de Janeiro. Em 1889, após a proclamação da República, a cidade do Rio de Janeiro permaneceu como capital brasileira, e a província de mesmo nome foi transformada em estado. No dia 24 de fevereiro de 1891, com a promulgação de nossa primeira Constituição Republicana, o município neutro tornou-se o Distrito Federal. No dia 21 de abril de 1960, diante de uma multidão que o ovacionou, Juscelino Kubitschek fechou solenemente os portões do Palácio do Catete, então sede da presidência, realizando a transferência simbólica da capital para Brasília. O palácio então foi transformado no Museu da República. Com a mudança, o antigo Distrito Federal tornou-se o Estado da Guanabara, conforme previsto na Lei Santiago Dantas, de 14 de abril de 1960. A construção de Brasília representou um baque nos interesses da elite carioca, pois limitava sua influência nas decisões políticas do país. Os governantes estavam indecisos com quais rumos a cidade deveria tomar, mas por fim optaram pela criação da Guanabara, um estado independente do Rio de Janeiro. Para alguns estudiosos, essa medida não solucionou o principal problema, que era a perda de poder político e econômico que os fluminenses possuíam, além de um possível esvaziamento da antiga capital. O primeiro governador, José Sete Câmara Filho, foi nomeado pelo presidente da República e exerceu o cargo até 5 de dezembro de 1960, quando Carlos Lacerda tomou posse, se tornando o primeiro governador eleito da Guanabara, para um mandato de 5 anos. O governo Lacerda promoveu mudanças radicais no novo estado. A pedido de Lacerda, foi efetuada a elaboração do Plano Doxíades, conjunto de projetos ligados à área urbanística, além de promover a remoção de favelas das regiões centrais, as levando para áreas afastadas da cidade. Os outros governadores eleitos na Guanabara foram Francisco Negrão de Lima, que governou de 1965 a 1971, e Antônio de Pádua Chagas Freitas, que governou de 1971 até 1975. Mesmo depois de perder verbas federais com a transferência da capital, a condição de cidade-estado permitia que a Guanabara desfrutasse de uma elevada receita per capita de dupla arrecadação com os impostos municipais e estaduais, o que lhe possibilitava o financiamento do grande número de obras públicas, que foram realizadas durante a década de 1960. O estado recém-criado era rico, ao contrário de seu vizinho, o Rio de Janeiro, que possuía uma economia que se esvaziava, mesmo com a industrialização ocorrendo no eixo Rio-São Paulo. Os investimentos efetuados foram considerados instrumentos de estímulo à reinserção da Guanabara num novo cenário político e econômico, no Brasil. O governo federal tirou da gaveta a antiga ideia de uma ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Foi então construída a Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói, que atravessa a Baía de Guanabara, conectando os dois municípios. Seu nome é uma homenagem a Arthur da Costa e Silva, o presidente que durante a ditadura militar brasileira deu a ordem para a construção da estrutura. A ponte foi usada como símbolo da fusão dos estados. O seu projeto foi idealizado por Mário Andreasa, então ministro do Transporte. A obra demorou pouco menos de 6 anos para ser concluída e foi entregue no dia 4 de março de 1974, sendo considerada, na época, a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a Ponte do Lago Pontchartrain, nos Estados Unidos. Atualmente, a estrutura é a segunda mais extensa da América Latina. A obra teve início simbolicamente, em 9 de novembro de 1968, com a presença da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, ao lado do ministro Mário Andreasa. Mas de fato, a construção só teve início em janeiro de 1969, sendo finalizada em 4 de março de 1974. A fusão foi decretada sem consulta popular no governo Geisel, em 12 de julho de 1974.
De um lado estava a cidade que foi capital brasileira por mais de 100 anos, e há 15 ocupava um lugar singular na federação, que lutava para conservar o seu tradicional papel de destaque no país. De outro lado estava o antigo e deficitário estado do Rio. Alguns investimentos federais foram feitos. Porém, com a nova realidade, a cidade teve sua economia fortemente afetada pela fraca economia do estado. A Guanabara tornou-se a cidade do Rio de Janeiro, passando a exercer a função de capital dessa nova unidade federada. Niterói, por sua vez, ao perder o status de capital estadual, vivenciou um processo de esvaziamento, e muitos eram os desgostosos que lamentavam a situação a que chegara a chamada Cidade Sorriso. Após 1º de março de 1975, quando a fusão foi de fato oficializada, recriar uma nova identidade para o Rio não foi uma tarefa simples. Existiam diferenças entre a agora capital e o restante do estado. Em 2004, às vésperas do aniversário de 30 anos da fusão, o político Alfredo Sirquis lançou o movimento pela recriação da Guanabara, intitulado de Autonomia Carioca. Sirquis considerava que a fusão foi prejudicial à cidade do Rio. O movimento propunha a realização de um referendo para decidir o tema, mas nos dias atuais essa ideia é extremamente impopular, e até mesmo desconhecida entre a maioria da população, tanto da cidade quanto do estado do Rio de Janeiro, e isso prejudicou o movimento pelo ressurgimento da Guanabara. Em 2008, outro movimento, chamado Rio Decide, lançou uma nova campanha pela desincorporação, mas também não obteve sucesso. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo.